Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. É uma grande alegria e satisfação esse nosso encontro semanal, para mim e para Silvia Coelho. Outubro, como você sabe, é o mês da criança e preparamos por isso um programa especial com o médico psiquiatra Issam Tiba, ele que é uma referência no Brasil e no exterior quando o assunto é educação dos filhos. Veja e aproveite. Pessoal, educar, como vocês sabem, nunca foi uma tarefa fácil. Não existe um manual ou uma cartilha capaz de sanar as dúvidas ou direcionar os pais e responsáveis para um modelo que realmente funcione. Por isso, eu fui até São Paulo, capital, para trazer para vocês dicas e esclarecimentos sobre esse importante tema. O Dr. Issam Tiba vai falar sobre os novos modelos familiares, as regras e limites que devem ser colocados na educação das crianças e adolescentes. Também vai falar sobre a presença dos avós na criação dos netos, o que é cada vez mais comum em nossa sociedade. A partir de agora, você acompanha a minha entrevista com o médico psiquiatra Issam Tiba. Confira! Bom, o nosso programa Mais Cidadão sempre está falando de saúde, de educação, de família, de assuntos que interessam a você. Você sabe que não existem regras, cartilhas e manuais para educar as pessoas, para constituir uma família sadia, plena de sua integração. Para falar sobre esses assuntos e de como é possível abordar temas que são tão diferentes para cada família, nós viemos aqui em São Paulo no consultório de um craque. Tudo bem, doutor Issam? Tudo bom. É um prazer estar aqui com esse público já quase que especializado em ouvir. Tomara que eu traga umas boas ideias para também eles pensarem. Nós temos uma alegria muito grande em falar com o senhor, porque o senhor escreveu livros que são muito interessantes. Quem Ama, Educa é uma peça que foi valorizada por todos os que leram. São 4 milhões de leitores, não é isso? Exatamente. E tem livro novo, que é a Educação Familiar, Presente e Futuro. E como o senhor diz, é o último livro. O próximo onde é que está? Não é o último. É o mais recente, porque o último está aqui. É isso mesmo. E essa é uma maneira de conversar com alguém que tem uma experiência muito grande. Doutor Issam, vamos começar. A gente vai fazendo perguntas, vamos conversando, assuntos que interessam a quem está nos ouvindo. Em relação à tecnologia atual, às inovações tecnológicas, às mudanças, muitas vezes esses novos equipamentos fazem as pessoas interagirem, as crianças cada vez mais voltadas para a tecnologia e tudo. Dentro desse ambiente, muitas vezes os pais, os avós, não têm condições de acompanhar tanta tecnologia. Como é que faz para mediar essas relações entre a tecnologia, a educação dos filhos e a evolução dos pais se preparando para essa nova realidade? Os filhos hoje não têm os pais como autoridades educativas. Certo. Também não ouvem mais os professores. E a pergunta que surge é, então, quem está ensinando para os nossos filhos? A grande dúvida é essa. Então, a gente pode dizer que, de repente, a tecnologia mudou a educação, porque igualou praticamente o mundo todo em um dia. Exatamente. Os recursos todos conhecem. Então, já não é mais a ferramenta de trabalho, ferramenta de vida, o martelo. Né? Antigamente, quem tinha um martelo tinha uma profissão, mas para ele tudo que ele via era prego. Né? Agora não, a ferramenta é o conhecimento. E para adquirir conhecimento, ele vai aprender com alguém, ou ele vai criar o próprio conhecimento baseado em alguns ensinamentos prévios. Tá certo. Então ele aprende com colegas, ele se informa com colegas, e conteúdos dos mais variados estão na internet.
Tá certo. Então, hoje, o grande formador dos filhos não são mais pessoas, são conhecimentos soltos e Que precisam ser integrados. e tudo voltado à tecnologia, de modo ao lado pessoal não está sendo formado. Então, a tecnologia igualou o mundo, mas não tem como igualar as pessoas. Nesse contexto, então, em que as tecnologias têm uma presença marcante na história de cada pessoa, da família e sua inserção na comunidade, como é que fica a introdução de valores que talvez no futuro signifiquem honestidade, integração, respeito, participação, trabalho, luta, vontade? Como é que esses valores podem ser colocados no meio de tanta mudança? Vamos dividir um pouquinho a pergunta, Tá. dizendo assim, que a família é responsável pelos valores pessoais, Certo. né? Que são os valores intangíveis, não se medem. Mas quem tem, conhece. Só quem não tem, nem percebe. Né? E os valores comerciais, que são os valores profissionais, Sim. com matérias tangíveis, né? Que aprende, se dá nota, se mede, se avalia. Certo. Então, a família não está preparando o usuário da tecnologia. Tá. Então, como eles não têm preparo, eles acabam se submetendo à tecnologia Compreendi. e não eles usarem a tecnologia para o seu próprio benefício. Estão usando para o prazer. Tá certo. Agora, como o mundo hoje é da comunicação, né, do conhecimento, então não dá mais para usar o martelo para corrigir conhecimento. Certo. Nós Precisa temos ser que usar um outro conhecimento. o outro conhecimento. Tá certo. E a família está perdendo uma excelente oportunidade de usar tecnologia a favor da família. Porque os pais dão de presente para os filhos o que eles mesmos não sabem usar. Então, olha que excelente oportunidade. Se os pais pedirem para os filhos ensinarem o beabá de como se entra na internet, o filho vai ficar feliz. É como na escola, né, doutor Isami? Os professores estão ministrando hoje uma educação híbrida. Uma parte com conversa, com exercícios, etc., com pesquisa em bibliotecas, e a outra parte com as próprias tecnologias, em que as pesquisas são mediadas por computadores e tudo mais. Exatamente. Os professores já estão se preparando nessa visão que o senhor está colocando. Ainda falta a família aderir a isso. Exatamente, porque a família, ela não tem essa organização que o ensino tem, pedagógico, tudo, não é? Então, a escola é a única instituição que as famílias procuram voluntariamente para confiar os filhos. Olha a importância da escola. Tá certo. E a escola está perdendo a mão da educação, porque está sendo colocada como sendo responsável pela educação pessoal. Tá certo. E não tem como. Então, os pais jogam para a escola cobrando educação dos filhos e a escola devolve para a família dizendo que educação vem de berço. Agora, onde está o berço? A criação da minha filha foi um pouco mais rígida do que atualmente está sendo. Mas ela teve limites e, graças a Deus, ela tem uma boa educação, ela tem respeito com os mais velhos, o que a gente não vê hoje em dia, infelizmente, né? Ela mesma me agradeceu outro dia por causa disso. E me fala uma coisa, a família muitas vezes hoje fica prejudicada porque os pais têm que trabalhar. Cada vez as empresas colocam mais metas. Então o pai e a mãe têm que se arrebentar, trabalhar muitas vezes aos feriados, em finais de semana, turnos até altas horas. A hora que ele chega em casa, ele não tem tempo para fazer essa integração familiar, a vivenciar o que está acontecendo com a vida pessoal e íntima de cada filho, saber as diferenças entre cada um. Existe uma tentativa, às vezes, de compensar um pouco esse amor que não está disponível, ou, por outra forma, unificar, equalizar. Todos os filhos são iguais. E aí você não tem tempo para tratar cada um de uma forma especial. Como é que é isso? Pois é. Por isso que eu escrevi o meu mais recente livro, que é Educação Familiar Presente e Futuro. Porque os pais não precisariam nem trabalhar tanto se os filhos não desperdiçassem tanto. Agora, quem ensina o desperdício é o pai, a mãe, colocando, quando o filho não produz,
em vez de ensinar a produzir, colocam um carimbo de incompetente e já jogam um professor particular para repetir o mesmo esquema da escola. Entendi. Tá Então, certo. o interessante aí é que os pais, mesmo que sacrifiquem um pouco, que ensine algo que seja útil, que ele possa pensar assim, se eu estou dando hoje, será que alguém vai dar de graça? Se não, ele vai ter que aprender. Tá certo. Então, quando um filho não vai bem na escola, ele tem que perder algumas regalias. Na colocação dos limites, aí já vem um ponto fundamental, que é a mudança do costume educacional, que é muito simples. Em vez de falar você não sabe, porque aí você fecha o mundo e justifica para ele que não faça. Quem justifica não faz. Agora, se você diz assim, você tem que aprender o que você não sabe e vira as costas e vai tomar conta das suas coisas. Tá certo. Isso obriga o filho a falar, puxa, eu tenho que aprender. Então ele está abrindo o mundo para o conhecimento. Eu tentei aplicar na educação dos meus filhos aquilo que eu adquiri dos meus avós e meu pai, minha mãe. E então eu fui muito rígido enquanto às coisas certas e o errado. Preguei, eu tenho 3 filhos, uma tem síndrome de Down. Até ela, a educação dela foi igual a dos outros 2. Rígido, tem disciplinas, tem as regras. Agora, hoje em dia, está tudo de qualquer maneira, todo mundo acha que é bonito, que o filho pode fazer o que quer, que o filho pode desrespeitar, pode falar grosso com o pai, com a mãe. Não é o meu caso. Meu caso tem que ser uma coisa mais rígida. E não precisa ter violência nesse processo. Colocar limites é conscientizar o outro, etc., de que aquilo não está certo e que tem outras formas de agir, não é verdade? Porque a violência, no caso palmadas, essas coisas assim, na realidade entra porque é a lei do mais forte. Não é o mais forte que educa mais hoje. Quem educa mais é quem tem mais conhecimentos. Tá certo. Então, os pais, quando usam da violência, estão ensinando a violência. Sem argumento, pá, né? Tá certo. Não vale a pena. Está ensinando o errado, então. Quer dizer, se o pai ficou nervoso, é simplesmente retornar, dar um feedback para o filho. Esse assunto me deixa nervoso, porque eu acho que você precisa aprender isso. Vira as coisas e vai embora. Agora, se ele não corresponde, se ele só faz 60% do que pode, aí vem um exemplo meio drástico. Papai e mamãe, presta atenção. O dia que ele quiser um tênis, pede para ele escolher um tênis. Ele vai lá e escolhe o melhor, assim. R$1.000, um tênis. Aí você fala, bom, esse é o que você quer, mas o que você merece pelas notas que você tira está dentro desse cesto. Compra aqui. E acabou a história. Você precisa do tênis, não da marca. Tá certo. É uma economia quando ele fala assim, então eu não quero. Ótimo, filho, que bom, viu? Que bom. Essa é muito boa. Quer dizer que os limites, vamos dizer assim, são um componente importante hoje para a educação. E isso pode ser aplicado para as crianças, onde é mais fácil você demonstrar o seu conhecimento e tudo, ou para os adolescentes também é preciso agir desta forma? Não, os adolescentes já são mais crescidos, tem que respeitar a autonomia, mas o limite dele agora vai ser a cobrança. Por que não fez? Se não fez, não tem aquilo que teria. Entendi. Esse negócio do tênis é para adolescente. Então, se você não está merecendo, é que você rompeu o limite da possibilidade. Para você aprender, vamos cortar um pouco as possibilidades. Então, você ganhava para ir para baladas, de graça, agora vai custar porcentagens, né, que você está deixando de tirar na escola, vai ser descontado de você. Você vai ter que aprender a viver desse jeito. Doutor Issami, tinha uma época, há décadas atrás, onde se podia educar de uma determinada forma. Atualmente, com essas mudanças todas que acontecem, o senhor disse que o mundo entrou pela janela na nossa casa e está impactando a nossa vida. Exatamente. Como é que faz para a educação ir se adaptando constantemente a essas mudanças que nos surpreendem a cada dia? Vamos por partes. Se for criança não pode ter senha nos seus aparelhos, sejam quais forem. Porque significa o seguinte, a senha é ver um visitante em casa e pula direto da rua para o quarto, sem passar pelo conhecimento de ninguém. E ele protege o estranho mais do que protege a família. Entendi. Então, senha para criança não pode. Adolescente,
Pode botar senha, até perder a minha confiança. Perdeu a confiança, perdeu a senha. Não quer senha, não tem aparelho. Entendi. Simples. Né? Só que precisa ter firmeza. Se não tem firmeza, aí ele vai ficar triste. Então você está vendo, seu problema é em cima dele. Ele precisa ficar triste para aprender. Para aprender, né? Se Quer não dizer, sair tem da que- zona de conforto, ninguém aprende. É um ponto importante, vale para os professores, para os diretores de escola, supervisores, vale para o próprio aluno compreender que, às vezes, a colocação de limites é um ato de amor também. Exatamente. Custa mais para os pais colocarem limite do que Exatamente. simplesmente satisfazerem. Não, e depois a pessoa precisa entender que a sociedade, a vida, fala não para ele em muitos momentos. Verdade. Se na família tudo pode, a hora que chegar lá, Ele ele vai vai querer- procurar um emprego. Se alguém falar, não, eu não vou te empregar, mas sim ao seu amigo, você está recebendo um não para o qual você não está preparado. Exato. Isso vai dar trabalho para os Vai pais. dar trabalho para os pais, porque sempre vai haver uma dependência em relação à família, porque é na família onde ele recebe o sim. Como ele recebe não na sociedade, depois ele se revolta com a família, porque a família não deu para ele talvez o preparo adequado para enfrentar essa situação. Você é culpado de eu não ter emprego. Espera aí. Exatamente. Espera aí. Como você se preparou para esse emprego? É Vai isso aprender. aí. Vai aprender. Não me acuse injustamente. Eu já morro de culpa de um monte de coisa. Agora não preciso de você me acusando, né, filho?